Três claros só precisam de um corpo de argila. O Buda, no entanto, quer a passagem de ouro. O Bodhisattva em tempos caóticos não se importa com o mundo. O velho caminho é humilde em relação a todos os seres. Quando as regras e os contos estranhos chegaram ao reino do dragão, eu, um charlatão que vive de adivinhações na beira da estrada, mas estava vestindo uma túnica roxa de anjo coberta de poeira. Então, tirou da cintura uma espada enferrujada, com marcas de ferrugem. Em tempos de prosperidade, fez chance para praticar o caminho. Em tempos caóticos, descem da montanha para exterminar o mal. Eu, Zhang Xiafan, desejo. Neste momento, estou vestindo uma longa túnica suja. Então olhei para o céu e murmurei: será que, de acordo com este oráculo, o escolhido desta vez deve ser nós? Assim que terminei de falar, uma linha de texto apareceu diante de mim: Zhang Xiafan. Desta vez, você estará ligado à fortuna do reino do dragão. Participar das regras e contos estranhos. Você pode escolher um item para levar aos seus pais, mas não pode escolher algo que tenha natureza agressiva. Ao ver isso, eu não senti medo como outros escolhidos. Escolhidos enfrentando o medo dos contos estranhos, mas sempre com um sorriso estranho no rosto. Finalmente consegui te encontrar. Depois, respirei fundo para me acalmar. Então comecei a falar. Isso não deve ser considerado uma arma, certo? Enquanto falava, eu puxei uma espada enferrujada da cintura. Um casulo quebrado até o extremo. No entanto, a história estranha não respondeu à minha pergunta. Em vez disso, apareceu diretamente a contagem regressiva para o início do capítulo. Com o fim da contagem, eu desapareci no mesmo lugar. Quando abri os olhos novamente, eu já estava em um pátio vazio. E com a minha aparição, realmente surpreendeu os espectadores da história estranha, que assistiam à transmissão ao vivo no Reino do Dragão, porque eu estava vestido de forma esfarrapada, parecendo um verdadeiro mendigo. Essa pessoa não parece muito inteligente. Quem em sã consciência se vestiria assim? Isso não é um mendigo pedindo esmolas na rua, é? Isso gerou imediatamente comentários sarcásticos dos espectadores do Reino do Dragão, mas ainda assim, mantenho uma pequena expectativa, pensando se eu seria aquele tipo, que não se importa com a aparência, um ser celestial. Mas de repente, uma barragem de névoa súbita quebrou a ilusão de todos. Não somos nós. O charlatão que lê a sorte na esquina da rua. Como ele se tornou o escolhido? Ao saber da minha identidade, todos ficaram desesperados, desabando no chão. É preciso saber que as histórias estranhas estão ligadas à fortuna nacional. Se vencer, a fortuna do país próspera. Se falhar, desastres naturais ou histórias estranhas surgem. Mesmo após uma falha na passagem do escolhido do Reino do Dragão, histórias estranhas de regras. Apagou aleatoriamente 50 milhões de nós. Essas pessoas simplesmente evaporaram. Desapareceram no ar. E eu, olhando para a cena à minha frente. Naturalmente, não sabia disso. Claro que mesmo se soubesse, não me importaria. De repente, apareceu uma linha de texto diante de mim. Bem-vindo ao mundo das histórias estranhas. Esta vez, a história estranha é o amor da mamãe. Você agora pode sortear uma vez a chance de talento. Com o término das palavras, uma enorme roda da fortuna começou a girar. Não demorou muito e meu talento foi sorteado. Recompensas de talento SSS dobradas. Introdução ao talento e conclusão do jogo. Recompensas de recursos da Fortuna Nacional dobradas. Além disso, recompensas pessoais serão distribuídas de acordo com o nível de perfeição na conclusão. Eu dei uma olhada casual na introdução ao talento. E então um sorriso enigmático surgiu em meus lábios. Tantas recompensas, hein? Esse talento parece ser bom. Enquanto falava, fui até a frente da casa. E comecei a estudar as regras da história de terror que estava diante da casa. As regras do conto de terror. E nesse momento, em comparação com minha calma, a China estava em alvoroço. Porque eles não podiam imaginar um talento de nível SSS, que na verdade era apenas um, que não tinha nenhuma habilidade ofensiva ou defensiva, habilidade de recompensa passiva. E se não conseguisse completar o jogo, este talento será completamente inútil. Isso nunca passou pela cabeça deles. O talento SSS que nunca apareceu no Reino do Dragão é realmente tão decepcionante. E naquele momento, no salão de reuniões do Reino do Dragão, um homem de meia-idade vestido com um uniforme militar ao lado. Com cautela, ele se virou para o idoso de cabelos brancos à sua frente e disse: Velho Long, com mais de 100 países, liderados pela bela nação, enviaram mensagens. Você quer dar uma olhada? O idoso de cabelos brancos, que falava em linguagem clássica, estava levemente irritado. Não preciso nem olhar, já sei o que eles disseram. É apenas um falso lamento de gato pelo rato, dizendo algo sobre as dificuldades que enfrentamos no Reino do Dragão, com uma expressão de profunda compaixão. Não precisamos dar atenção a eles. Não importa qual talento o escolhido obtiver.
Nosso objetivo permanece o mesmo: estudar bem as regras deste conto de terror, aproveitar as 3 oportunidades de lembrete, ajudar o escolhido a passar pelo conto de terror. E naquele momento, eu estava estudando as regras do conto de terror. Regra 1. Por favor, não permaneça do lado de fora da casa por mais de 3 minutos. Caso contrário, você se tornará a comida deles. Regra 2. Você não tem vizinhos. Se algum vizinho vier visitar, por favor, não abra a porta. Regra 3. Você pode confiar completamente na irmã. Regra 4. A regra 11 não demorou muito. Eu anotei todas essas 11 regras. Ao mesmo tempo, pensei se poderia usar os cálculos de casa. Usar raciocínio jurídico para distinguir a verdade dessas regras. E justo quando todos pensaram que eu havia seguido as regras, e estavam prestes a entrar na casa, eu, no entanto, desabotoei a minha robe sem me importar, e comecei a arrumar meu cabelo. Minha ação não apenas deixou as pessoas na sala de reuniões do Reino do Dragão perplexas, mas também fez com que os espectadores na transmissão ao vivo começassem a criticar. O que ele está fazendo? Se continuar enrolando, o Reino do Dragão vai perder. Porque a primeira regra é que você não pode ficar do lado de fora por 3 minutos. Mas eu simplesmente ignorei isso. Então, sob as expressões de choque de todos, eu tirei minha robe, o manto em mãos. Eu rapidamente o virei. Num instante, meu manto sujo se transformou em um magnífico manto roxo. Em seguida, eu me ajoelhei no chão. E então, segurando minha espada quebrada, ataquei o discípulo Zanxiafan, do caminho do Mestre Celestial 86. O Mestre Substituto convida aqui os espíritos dos Mestres Celestiais de todas as gerações. Por favor, ajudem o discípulo a abrir a espada de extermínio do Mestre Celestial. Assim que as palavras foram ditas, vi meus olhos brilharem intensamente. A espada quebrada em minhas mãos começou a tremer sob os olhares perplexos de todos. Começou a vibrar violentamente. Apenas em um instante de respiração, se transformou em uma espada imponente. Mas antes que o público pudesse se surpreender, eu de repente percebi um vento frio passando por trás de mim. Em poucos segundos, ao meu redor, estava cercado por dezenas de figuras estranhas, grandes e pequenas. A cena da noite. Se fosse outra pessoa, provavelmente já estaria desmaiada. Mas eu, no entanto, não percebi. Em vez disso, levantei lentamente a cabeça e olhei para o céu. Falei para mim mesmo: obrigado a todos os meus antepassados pela ajuda. Em tempos de paz, fechamos as portas e cultivamos o caminho. Em tempos de caos, descemos da montanha para exterminar o mal. Eu, Zanxiafan, herdei o sacrifício dos meus antepassados. Desejo usar esta espada em minhas mãos, a espada do Mestre Celestial que foi passada por gerações, para cortar os demônios malignos e trazer de volta a clareza ao mundo. Meu discurso cheio de paixão chocou diretamente todos no Reino do Dragão. Mas assim que terminei de falar, o estranho atrás de mim rapidamente se lançou em minha direção. Ao ver isso, eu sorri levemente, como se fosse um dragão enfrentando 1000 soldados. A vida é como a fonte amarela, não se pode voltar. O dragão branco que extermina o mal só ouve meu chamado. Minha figura imediatamente se transformou em sombras, e voou em direção ao estranho. Em seguida, as sombras da espada em minha mão começaram a dançar. Mas no momento em que eu saí correndo, a imagem da transmissão ao vivo parecia estar interferida, e instantaneamente se transformou em flocos de neve. E a aparição dessa cena fez com que o público do Reino do Dragão pensasse que eu já estava morto. E então o meu rosto expressou desespero. E aquele velho de cabelos brancos também gritou instantaneamente neste momento. Apressou-se em avisar que o sobrenatural estava prestes a descer. Todas as cidades estavam preparadas para uma retirada a qualquer momento. Mas no segundo seguinte ao som, a transmissão ao vivo surpreendentemente se recuperou. E eu, sozinho com um arco, permaneci parado no lugar. E aquelas coisas estranhas lentamente se transformaram em névoa negra e desapareceram. Ao ver essa cena, todos ficaram atordoados. É importante saber que, desde que as histórias de fantasmas surgiram, sempre foram assassinatos sobrenaturais. E nunca houve alguém que pudesse matar o sobrenatural. Parece que eu estava certo. A arte do tão realmente pode exterminar o sobrenatural. Depois de dizer isso, eu estendi a mão e limpei o líquido vermelho do meu rosto. Meus olhos estavam cheios de excitação. Mas o que eu não esperava era que exterminar o sobrenatural poderia realmente aumentar meu mérito. Dessa forma, desde que eu continue a exterminar fantasmas nas histórias de fantasmas, então, eu não só posso descobrir o paradeiro do mestre e dos meus irmãos de aprendizado, como também posso, por acaso, elevar meu nível. Não seria maravilhoso? Eu disse para mim mesmo. Mas quando mencionei o mestre e meus irmãos de aprendizado, em meus olhos passou uma leve expressão de concentração. Porque, há mais de 6 meses,
Após mais uma falha nas histórias de fantasmas do Reino do Dragão, entre os 50 milhões que foram imediatamente apagados, estavam incluídos o mestre de Zan Xiafan e seus irmãos de aprendizado. Não sei se foi intencional do mundo das histórias de fantasmas. Quando acordei, a seita dos mestres celestiais só tinha eu. No entanto, desde o início, eu nunca acreditei que meu mestre e meus irmãos de aprendizado estivessem mortos. Sempre achei que eles foram levados pelas histórias de fantasmas para outro espaço. Então, após insistir em calcular por mais de 6 meses, finalmente consegui descobrir que meus irmãos de aprendizado ainda tinham uma chance de sobrevivência. Então, desci a montanha com essa pequena esperança. Quero entrar no mundo das histórias de fantasmas, procurando por suas pistas. Esta é também a razão pela qual fui escolhido pelas histórias de fantasmas. O motivo pelo qual estou tão empolgado. Depois de recuperar meus pensamentos, coloquei o talismã do Mestre Celestial na cintura. Virei-me e fui em direção à casa. Irmão, você voltou. A garotinha, que me observava de cima a baixo, pensou. Uma doce e ingênua voz infantil ecoou ao meu lado. Eu esqueci de tudo ao meu redor. Então vi uma garotinha segurando uma boneca estranha, sorrindo para mim. Diante da calorosa saudação da garotinha, eu não reagi. Apenas acenei levemente com a cabeça. A garotinha, que me olhava de cima a baixo, pensou. Esta é a irmã mencionada nas regras. Você falou sobre sua irmã, certo? Embora as regras digam que a irmã pode ser totalmente confiável, ainda assim, mantenham uma certa cautela. Afinal, as regras também podem ser manipuladas. Além disso, só de olhar para aquela boneca velha que ela segurava, eu também preciso ter essa cautela. E neste momento, olhando para mim tão indiferente, os olhos da menina de repente ficaram frios. Mas enquanto a expressão da menina ficava cada vez mais fria, de repente, uma voz feminina veio da cozinha, interrompendo a cena. Você voltou. O trabalho foi tranquilo hoje? Eu, com tatuagens, virei para olhar. Vi uma mulher de meia-idade usando um avental. Ela saiu lentamente da cozinha. Esta deve ser a mãe da história de fantasmas desta vez. Enquanto pensava nisso, respondi a ela de qualquer jeito. Então, fui em direção ao segundo andar. Talvez ela sentisse que não estava sendo levada a sério. A menina de repente olhou para minha costa e começou a gritar. Este não é meu irmão. Meu irmão sempre me abraça quando volta. E neste momento, ao ouvir esse grito, parei de subir as escadas. Então, virei-me e disse à pequena Aya para calar a boca. Se você continuar gritando, eu vou te prender na parede com a espada. Não sei se foi por causa do meu olhar prestes a matar, ou se foi porque minha presença o assustou. Pequena Aya imediatamente parou de falar. Ela não se atreveu a continuar gritando. Estou tão farto de crianças insuportáveis. Depois de lançar um olhar para a pequena Aya, continuei subindo as escadas. No entanto, eu não percebi naquele momento que os olhos de pequena Aya já estavam vermelhos como sangue, e ela ainda exibia um sorriso estranho no canto dos lábios. Depois de subir, segui meu instinto até meu quarto. Em seguida, sentei-me em posição de meditação na minha cama. Embora a meditação tenha sido recentemente testada, foi suficiente para provar que minha prática espiritual realmente é eficaz contra o sobrenatural. Mas enfrentar tantas anomalias de uma só vez ainda consome muita energia. Portanto, neste momento, preciso rapidamente ajustar meu estado. E aproveitando essa oportunidade, eu também posso fazer alguns cálculos. Aquelas regras são verdadeiras ou falsas? Pensando nisso, fechei lentamente os olhos. Comecei a meditar e a brincar. Mas neste momento, o perigo bateu à porta. Vi a estranha pequena Aya. Ela abriu lentamente a minha porta. Quem você realmente é? Você não é meu irmão. Devolva meu irmão para mim. Enquanto falava, o boneco de pano na boca de pequena Aya caiu no chão. Então, ela revelou seus dentes afiados. E nesse momento, eu apenas suspirei. Em seguida, tirei lentamente a espada do Mestre Celestial da minha cintura. Então, uma luz dourada irrompeu. Ao ver a luz dourada, pequena Aya claramente ficou surpresa. Ela ficou tensa, sem se atrever a avançar. Mas também não recuou. Seus olhos vermelhos ainda estavam fixos em mim. Parecia que ela estava procurando uma oportunidade para me atacar. O que você está olhando? Interrompendo o descanso do canal. Peça desculpas ao canal rapidamente. Depois de falar, percebi que pequena Aya não se movia. Eu simplesmente joguei com força a espada do Mestre Celestial que estava em minhas mãos, em direção a ele. Mas a espada não o atingiu como eu esperava. E sim, a uma distância de menos de meio centímetro de pequena Aya. Caiu diretamente no chão. Ao ver isso, pequena Aya também se assustou e recuou rapidamente. Ele, percebendo o perigo, também se apressou em me pedir desculpas. Ao ver pequena Aya se desculpando, eu a senti satisfeito. Diga para sair daqui em 3 segundos.
Caso contrário, eu vou te pregar na parede como um espécime. Em seguida, pequena Aya, assustada, acenou. E imediatamente se virou e começou a se arrastar para fora. Embora estivesse apavorada, ela andava de forma apressada. Mas ainda não se esqueceu dele. Daquele boneco de pano que ficou no chão. Parece que esse boneco é muito importante para ela. Essa cena também despertou minha suspeita. Levante-se e ande para mim. Deitado fica melhor. Pare de mexer com essas coisas inúteis. Vou quebrar suas pernas. Meu grito repentino assustou. Pequena Aya teve que fugir rapidamente. Depois que Pequena Aya saiu, eu realmente fiquei um pouco nervoso. Porque eu de repente percebi. O principal NPC nas histórias de terror de regras. Parece que também está protegido pelas regras. Porque eu acabei de lançar a espada do Mestre Celestial. Não foi para intimidar Pequena Aya, mas sim para atingir a cabeça de Pequena Aya. Mas não sei porquê. Justo quando a espada do Mestre Celestial estava prestes a perfurar a cabeça de Pequena Aya, uma força invisível conseguia forçar a espada do Mestre Celestial para baixo. Parece que há seres que superam minha existência no mundo das histórias de terror. Então eu também preciso ser cauteloso. Tentar não violar as regras. Pensando nisso, eu continuei a meditar. Só acordei quando escureceu, com a exalação de um suspiro pesado. O cansaço em meu rosto desapareceu completamente. O equilíbrio também já está quase restaurado. Infelizmente, eu não consegui calcular a veracidade dessas regras. Porque essas regras parecem ter sido apagadas por alguma força especial. O poder especial apagou os segredos do céu. Eu calculei várias vezes, mas não consegui descobrir nenhuma informação útil. Parece que essas regras só podem ser verificadas pessoalmente. O filho desceu para jantar. Nesse momento, a voz da mãe veio do andar de baixo. Depois de ouvir, eu me espreguicei bem e desci devagar as escadas. Parecia que eu estava indo para uma história de terror, como se estivesse experimentando a vida no mundo. Em seguida, fui até a mesa de jantar. Então, dei uma olhada casual em Pequena Aya ao meu lado. Ao ver isso, Pequena Aya parecia claramente um pouco nervosa. Ela rapidamente abaixou a cabeça, não ousando olhar nos meus olhos. Eu, robusto, mostrei descontentamento e disse: "Você não pode ser assim", fazendo com que eu parecesse que estava te intimidando. Mas ele agiu como se não tivesse ouvido. Não demorou muito para minha mãe colocar a comida na mesa. O eu forte me fiz uma leitura. Depois de ficar ansioso, comecei a comer a comida à minha frente. Enquanto comia, também estava pensando. Até agora, no cenário, o pai não apareceu. Enquanto ele não estava presente, esta casa ainda estava bastante normal. Portanto, o ponto de virada deste conto de terror deve estar neste pai. Mas, neste momento, a irmã me lançou um olhar astuto. Ao ver que eu estava devorando a comida como um furacão, ela então, cuidadosamente, abriu a panela de barro à sua frente. Mas assim que a panela foi levantada, um aroma tentador imediatamente encheu toda a casa. O cheiro imediatamente chamou minha atenção. Esta sopa está tão deliciosa. Deixe-me experimentar. Dito isso, não consegui resistir e fui pegar uma colher. Queria experimentar um pouco, mas fui interrompido pela mamãe. Você come o que é seu. Isso foi feito pela mamãe especialmente para a irmã. Você não pode comer. Ao ouvir isso, percebi que era feito especialmente para a irmã. Então isso se encaixa perfeitamente na 10ª regra. Dito isso, dentro deste tacho, o que está cozinhando deve ser órgãos humanos. Pensando nisso, senti meu estômago revirar. Enquanto isso, Pequena Aya estava olhando para a sopa turva à sua frente. Então ela estendeu a língua e lambeu os lábios, com uma aparência de quem não podia esperar. Em seguida, ela começou a comer vorazmente. Mas ao ver isso, eu fui ficando com uma expressão cada vez mais feia. Embora já tivesse suspeitado do que estava cozinhando naquele tacho, ao ver Pequena Aya com uma expressão de prazer enquanto comia, meu coração não pôde deixar de sentir um aperto. Se a herança não fosse limitada pelas regras, eu gostaria de poder pregá-lo na parede agora mesmo, enquanto meu peito subia e descia constantemente. Neste momento, eu não me importava se estava violando as regras. Na frente deste mestre, um tolo se comportava de forma arrogante. Se eu não me importasse com o que estava fazendo, hoje meu coração ladrão teria que ser destruído. Em seguida, eu o repreendi em voz alta. Então, eu lhe dei um tapa na cabeça. Meu tapa foi bem forte. A Pequena Aya, desprevenida, quase se entregou. Foi jogada na panela de barro por Zhan Xiafan. Com esse tapa, pegou a Pequena Aya com força. De repente, aquela que antes, a mãe, que era gentil, teve uma sombra de raiva em seu rosto. Então, ela pegou uma faca afiada de debaixo da mesa. Ao ver isso, eu não quis mais enrolar, mas estendi a mão e cortei o murmúrio suave que saía de sua boca. Em seguida, anunciei: o mestre chegou. O fogo celestial colidiu com o túmulo e transformou a sombra
Minhas duas dedos caíram e imediatamente soltaram fogo celestial. Então, atirei diretamente para a panela de barro à minha frente. E quando o fogo celestial apareceu, o rosto de pequena e da mãe imediatamente se encheu de pânico. A mãe rapidamente guardou sua faca afiada. Com o calor das chamas, o caldo na panela de barro começou a chiar. Momentos depois, as vísceras foram reduzidas a cinzas. Ao ver isso, finalmente recolhi o fogo celestial. Em seguida, segurei a panela de barro em meus braços. Então, disse a mãe, daqui em diante, não faça refeições separadas para ele. Se for comer, todos devem comer a mesma coisa. A mãe de Vengian rapidamente acenou com a cabeça. Ela parecia muito receosa do fogo celestial. Em seguida, olhei novamente para a pequena Ia. Com uma expressão fria, disse, vá para o canto e fique de castigo. Se eu voltar daqui a pouco, e ainda te ver sentada aqui, as consequências serão por sua conta. Depois de dizer isso, segurei a panela quente em meus braços. E, sem pensar, lancei a espada do mestre celestial que estava na minha cintura. Ela cravou diretamente na mesa de jantar. Então, eu peguei a panela de barro e fui para fora do pátio. Fora do pátio, estava completamente escuro. Era como se houvesse inúmeros olhos me observando. No entanto, naquele momento, eu não podia me preocupar com isso. Então, usei a mão para cavar no solo ao lado. Cavei um pequeno buraco. Em seguida, despejei lentamente as cinzas da panela de barro dentro dele. Depois, cuidadosamente, cobri-o. Embora eu não seja uma pessoa de grande bondade, eu sigo o princípio de que um verdadeiro mestre não deve deixar de agir. Embora você e eu não nos conheçamos, eu também não vi você se perder. Mas sigo meu coração. E sigo a ordem natural das coisas. Usarei a técnica do fogo celestial para te queimar entre o céu e a terra. E então, esperarei para te enterrar em paz. Para firmar meu coração compassivo. Também espero que você possa descansar aqui. Eu olhei para o pequeno monte de terra que se formou. E não pude deixar de murmurar. Depois de falar, eu planejei voltar para dentro da casa. Mas, nesse momento, de repente, uma voz suave, porém silenciosa, veio de trás de mim. Mestre, por favor, devagar. Fiquei surpreso ao ouvir isso e olhei para trás com curiosidade. Vi que, no monte de terra onde as cinzas haviam sido enterradas, apareceu uma jovem vestindo um longo vestido branco, que estava flutuando no ar. Em seguida, Jin, parabéns por completar a missão secreta. A recompensa da missão é a pessoa cujos restos foram enterrados. Ela lhe dará 2 dicas. Ambas as dicas são corretas. Você pode confiar completamente. Em seguida, a garota de branco à minha frente se inclinou levemente para mim. Eu, forte, também rapidamente cheguei em casa. Fiz um gesto de reverência ao mestre. Agora vou te dar 2 dicas. Por favor, lembre-se bem da primeira. A irmã na casa não é sua verdadeira irmã. A verdadeira irmã é alguém em quem você pode confiar. Segunda, há um local no quintal da casa, que aparecerá à meia-noite. Por favor, certifique-se de encontrá-lo e entrar. Após ouvir, memorizei essas 2 dicas com seriedade. Essas 2 dicas contêm também 2 informações extremamente importantes. A primeira diz que a irmã pode ser confiável. Esta regra está correta. Mas a condição é que devemos encontrar a verdadeira irmã. A segunda, este porão, corresponde à 9ª regra. Essa regra menciona que não há porão na casa. Se encontrarmos um lugar semelhante a um porão ao redor da casa, lugar da sala, por favor, ignore, sem dúvida, essa regra é falsa. E pode ser que a regra tenha sido mencionada intencionalmente, e forneça uma regra enganosa. Assim, é evidente que este porão deve ser uma parte essencial desta história de terror, uma das cenas importantes que não podem faltar. Talvez a resposta final esteja escondida neste porão. Não se pode dizer. Assim, parece que precisamos ir a este porão. Depois de organizar um pouco meus pensamentos, preparei-me para ir ao porão antes da meia-noite. Recuperando-me, apressei-me em pedir desculpas a ele. Essas 2 regras são extremamente importantes para mim. A menina de fala antiquada, no entanto, sorriu levemente. Não precisa me agradecer. Sou eu quem deve te agradecer. Depois de falar, a garota sorriu e se tornou nada. Ao ver isso, meu sorriso também foi se congelando. Parece que somos apenas peças neste mundo. Depois de falar, me virei e voltei para casa. Assim que entrei em casa, eu vi pequena Ia, com uma expressão triste, parada no canto da parede. E os pratos da mesa já haviam sido arrumados. Ao ver isso, eu então guardei a espada mágica do mestre celestial que estava na mesa. Em seguida, olhei para o relógio. Faltavam mais de 3 horas para meia-noite. Então comecei a assistir televisão. E pedi a pequena Ia para preparar água para eu mergulhar os pés. Mas nesse momento, minha mãe saiu da cozinha e veio diretamente até mim. Então ela me entregou uma pequena pílula preta. Filho, está na hora.
É hora de tomar o remédio. Eu fiquei surpreso ao ver isso. Então olhei para a pequena pílula preta. E depois olhei para minha mãe, que estava com uma expressão preocupada. Essa situação não precisa ser corrigida. Só quem come esse remédio é um idiota. Em seguida, eu recusei de forma decisiva. Mas justo quando minha mãe estava prestes a continuar a persuadir, eu simplesmente saquei a espada do Mestre Celestial. Fiz alguns movimentos de espada no ar. O rosto da minha mãe se contorceu ao ver a espada. E então ela só pôde sair em silêncio. E quando as altas autoridades de vários países viram essa cena, começaram a transmitir informações para seus próprios escolhidos. O remédio que minha mãe me ofereceu pode ser recusado. Portanto, quando os outros escolhidos enfrentaram essa escolha, todos recusaram tomar o remédio. Mas no segundo seguinte à recusa, a pequena e ao lado de repente mudou de expressão. E então abriu a boca enorme, e os devorou. E esse aviso errado causou diretamente que 100 escolhidos de vários países fossem estranhamente devorados. Em seguida, histórias de fantasmas começaram a surgir em seus países. E atualmente, os escolhidos que ainda estão vivos, restam apenas o Kinchibo, que possui o talento de substituto. Anjumen ainda. Tem também o Matsumoto, que possui o olho da perspicácia. E o Jack, que tem a prática do mundo. Todos eles conseguiram escapar graças aos seus talentos. E evitaram essa calamidade. Em seguida, caí em um período muito entediante. Mas justo quando eu estava pensando em como passar o tempo, no próximo horário de 1 hora, de repente, a porta foi aberta com força. Eu, com tatuagens, me sentei abruptamente e olhei para a porta. Apenas vi um homem vestido de preto entrar. Papai, você voltou. Ao ver o homem entrar, Pequena se aproximou rapidamente e disse educadamente. E essa aparência era completamente diferente do estado em que ele estava com os dentes afiados. Parecia duas pessoas distintas. Voltou, hein? Mamãe também se aproximou nesse momento. Ajudou o homem a tirar o casaco. E essa cena parecia muito harmoniosa para um estranho. Nos meus olhos, no entanto, percebi algo suspeito. Porque foi exatamente quando minha mãe se aproximou do homem. O homem não apenas mudou a expressão, até mesmo o sorriso em seu rosto desapareceu. O pai, o Daben, parecia realmente odiar minha mãe. Isso me fez pensar. Será que esse pai é a única pessoa normal nessa história de terror? A única pessoa normal? De repente, seu olhar se fixou em mim. Em seguida, ele se sentou ao meu lado. Minha mãe, forte, imediatamente se afastou. Mas, naquele momento, a pequena Ia parecia uma criança abandonada. Ela estava parada na porta. Continuava esfregando a boneca de pano em suas mãos, olhando para nós dois. Ao ver isso, eu me virei e gritei. Por que você ainda não vai dormir? O que você está esperando aqui? Porque naquele momento, eu só queria conversar com esse pai que chegou tarde, para ver se conseguia descobrir alguma pista de sua boca. Mas nesse momento, Pequena estava presente e parecia um pouco fora de lugar. E a pequena Ia ao lado ficou tão assustada que estremeceu ao ouvir minha voz. Por que ninguém presta atenção na pequena Ia? O papai também não dá atenção à pequena Ia. A pequena Ia fez algo errado? Assim, a pequena Ia começou a murmurar coisas estranhas, enquanto subia para o segundo andar. Quando vi a silhueta da pequena Ia desaparecer na esquina da escada, foi então que desviei o olhar. Mas quando olhei nos olhos do papai, fui imediatamente surpreendido pelo olhar frio dele. Diante dessa situação, pensei que ele ia ficar estranho. Então, minha mão rapidamente buscou a espada do Mestre Celestial ao meu lado. No entanto, as coisas não se desenrolaram como eu esperava. O papai não veio em minha direção com a boca aberta. Mas, com a voz trêmula, ele perguntou: com quem você estava falando agora? Fiquei surpreso ao ouvir isso. E ainda sem conseguir me recompor, respondi: quem mais poderia ser? Pequena Ia, você está falando da sua irmã, Pequena Ia. Neste momento, a expressão no rosto do papai já estava gradualmente mudando de um crocodilo dourado para o pânico. Pequenas gotas de suor começaram a aparecer em sua testa. Ao ouvir isso, eu franzi a testa, um pouco confuso. Você não viu ele agora há pouco? A primeira a recebê-lo foi a pequena Ia. Mas assim que terminei de falar, como isso poderia ser possível? A pequena Ia morreu há 2 anos. Como ela poderia estar aqui? Papai de repente começou a gritar. Seus olhos também varreram o ambiente com medo. E ao ouvir essa notícia, eu fiquei completamente atordoado. Embora a irmã agora não seja real, não significa que ela não exista, certo? É bom lembrar que eu e minha mãe conseguimos ver a pequena Ia. Neste momento, eu só sentia minha cabeça doer intensamente. Eu não conseguia conectar as pistas que tinha. Chegando a esse ponto, parece que só entrando no porão poderei entender. Não, de jeito nenhum. Filho, você deve estar tendo alucinações. Eu vou pegar o remédio para você tomar. Depois de dizer isso,
Ele correu até o móvel da TV e começou a procurar freneticamente. E ao ver o pai quase enlouquecendo, meu lábio não pôde deixar de tremer. Essa família parece não ter uma pessoa normal. Eu originalmente pensei que esse pai era a única pessoa normal da casa. Agora parece que eu estava apenas pensando demais. Não demorou muito. Papai então me entregou um comprimido. Rápido, tome o remédio. Se você tomar, sua doença vai melhorar. Eu, saudável, fiquei sem palavras. Como essa família toda gosta de dar remédio para os outros. Em seguida, segurei o remédio que meu pai me passou. Perguntei a ele que doença eu realmente tinha. Por que vocês todos querem que eu tome remédio? Ao ouvir minhas palavras, papai ficou claramente confuso. Em seguida, ele rapidamente perguntou: será que mamãe também te deu remédio? Não acredite nele de jeito nenhum. Ele é só uma louca. Desde que sua irmã morreu, sua mãe estava falando, mas interrompeu. Assim que a mulher chegou, ela interrompeu o marido. O que você está dizendo para o nosso filho? Essa voz assustou nós dois lá embaixo. Então eu esqueci de tudo. Só vi que mamãe estava com um sorriso estranho no rosto, agachado no canto da escada. E então, o olhar fixo em nós dois. Ele disse: querido, já está tarde. Venha logo para dormir. E a voz da mamãe soava como um eco mortal. Ecoou novamente de forma suave. O papai, com um leve tremor nos lábios, olhou para mim e disse em voz baixa: lembre-se de tomar o remédio. E lembre-se do que eu te disse. Depois de dizer isso, ele se dirigiu para o segundo andar escuro e estranho. Em seguida, as sombras deles desapareceram. Ao ver isso, olhei para a cápsula em minha mão e a joguei descuidadamente em um canto. Em seguida, me deixei cair no sofá. E então, suspirei profundamente. Isso está ficando cada vez mais complicado. E nesse momento, outros escolhidos em situações desconhecidas. Todos escolheram tomar a pílula que o papai ofereceu, depois de tomarem o remédio do papai. De fato, não houve mais situações estranhas. Isso fez com que os outros escolhidos pensassem que o papai era uma boa pessoa. Mas, enquanto eles estavam aliviados, de repente, uma onda de sonolência os atingiu. E logo em seguida, suas visões escureceram. E eles adormeceram antes da meia-noite. E atualmente, no mundo das histórias de terror, a única pessoa que ainda estava acordada era eu. E neste momento, o velho Long na sala de reuniões viu isso e, com a testa franzida, depois de um momento, ele disse de repente, para usar uma oportunidade de dica, para enviar uma mensagem a Zhang Xiafan, dizendo que os escolhidos de outros países adormeceram todos após tomar o remédio do papai. A decisão repentina do velho Long deixou todos perplexos. Eles também não sabiam por que, sendo tão cauteloso, o velho Long decidiu fazer isso. Mas, como o líder supremo do Reino do Dragão, aqueles oficiais só puderam enviar as palavras do velho Long. E neste momento, eu estava vendo o conteúdo do bilhete em minha mão. Esse papai realmente tem problemas. Mas o remédio do papai não os colocou em perigo, mas apenas os fez adormecer. Parece que isso foi apenas para que eles perdessem a hora do porão, o momento de abertura. Com base nos sinais atuais, talvez este porão realmente seja a única saída. Queria que eu colocasse o bilhete no bolso. E então me sentei no sofá para descansar os olhos. Com o tempo passando rapidamente, de repente, eu abri os olhos abruptamente, porque neste momento, o pesado sino das 12 horas soou. Ao ver isso, não hesitei. Peguei a espada do Mestre Celestial e saí. Então, estendi a mão e fiz um gesto decisivo. Com um estrondo, o feitiço de luz dourada se ativou. Com esse estrondo, a transmissão ao vivo do Reino do Dragão instantaneamente se tornou negra. Depois de muito tempo, eu lentamente apareci na tela. Eu vi que naquele momento eu já estava no quintal. E aquelas inúmeras coisas que estavam enroladas na espada do Mestre Celestial estavam lentamente desaparecendo. Também está desaparecendo lentamente. Depois de eliminar inúmeras coisas estranhas, finalmente cheguei ao quintal. Em seguida, fui rapidamente até uma porta de madeira. Isso deve ser o porão mencionado nas regras. De repente, um aroma agradável surgiu. Esse aroma parece ser igual ao cheiro que vem do meu pai. Embora eu não goste desse cheiro, não me importei muito com isso. De repente, algumas novas regras apareceram diante dos meus olhos. A regra também pede que você traga meu boneco de pano. A regra diz que isso acontecerá na próxima lua cheia, em 2 ou 3 dias. Ele será aberto. Mas, por favor, garanta que apenas você entre. Regra 3, por favor, bata na porta antes de entrar. A batida deve ser 3 longas e 2 curtas. Regra 4, a entrada do porão aparecerá apenas por 20 minutos. Por favor, não se engane. A regra protege implacavelmente a segurança da mamãe. Eu olhei para essas novas regras e franzi a testa. Não esperava ter que esperar mais 3 dias para entrar no porão. Mas eu não tenho tanta paciência assim.
Depois de dizer isso, levantei aleatoriamente a espada do Mestre Celestial que estava em minha mão. Eu golpeei com força a fechadura da porta de madeira. Eu golpeei com força, mas depois de dar 97 golpes, eu só pude sair sem opções. Parece que só poderei voltar em 3 dias. Depois de entrar na casa, eu, que havia me agitado o dia todo, agora só quero dormir bem. Então fui imediatamente para o meu quarto. Mas assim que cheguei à porta do quarto, ouvi uma voz: "O que você estava fazendo tão tarde?" Essa voz repentina me assustou. Então me virei rapidamente para ver. Vi que a Xiaoya estava em pé, ereta na porta do seu próprio quarto, e estava me olhando fixamente com os olhos brilhantes. "Você está doente? Você não vai dormir a essa hora. Quer me assustar?" Eu respondi de forma irritada, e me preparei para voltar ao meu quarto. E nesse momento, o boneco de pano que Xiaoya estava segurando, de repente chamou minha atenção. As novas regras dizem que devemos levar o seu boneco de pano para ele. E a Xiaoya sempre deu tanta importância a esse boneco de pano. Então ele certamente não é um brinquedo sem importância. É muito provável que seja o boneco mencionado nas regras. A boneca de pano mencionada. Pensando nisso, eu esfreguei o rosto. E então forcei um sorriso amigável. E perguntei se poderia ver o seu boneco. A Xiaoya, com um olhar sério, não entendeu o que eu faria a seguir. Ele imediatamente se virou e voltou para o seu quarto, olhando para o quarto fechado. Eu estava tão irritado que meus dentes rangiam. Esse garoto travesso parece que ainda precisa de uma lição. E nos 2 dias seguintes, os escolhidos de vários países, por alguma razão, não conseguiam obter informações úteis. E também não encontraram situações perigosas que justificassem o medo diário de se esconder em seus próprios quartos. E eu estou vivendo muito confortavelmente. Todos os dias, além de comer e beber, saio à noite para eliminar estranhos e aumentar meu mérito. Depois de 2 dias, não sei se os estranhos ao redor foram eliminados por mim, ou se eles simplesmente não se atreveram a aparecer novamente. Agora, mesmo saindo à noite, não há mais estranhos ao meu redor. Eu também acho isso muito lamentável. Afinal, eliminar estranhos pode aumentar meu mérito. O mérito é algo raro na vida real. Embora eu seja atualmente o líder da seita Tianxi, minha força não é das mais elevadas. Quando cheguei ao mundo das histórias de terror, eu tinha apenas o nível de 2 moedas de Tianxi. Embora esse nível seja considerado excepcional entre os da mesma idade, mas ainda está longe de ser suficiente para o cultivo. E em apenas alguns anos neste mundo de histórias de terror, eu sinto que estou prestes a superar 3.000. O tempo rapidamente chegou ao 3º dia. Eu me levantei cedo, porque se tudo correr bem, eu deveria conseguir sair daqui hoje. Mas antes que eu pudesse pensar em voltar ao mundo real, sobre onde comer algo, um som de algo pesado caindo veio do andar de baixo, seguido pelo grito e choro da mamãe. Eu, ao ouvir isso, de repente me lembrei da nova regra que descobri naquela noite. Por favor, proteja a segurança da mamãe. Então eu corri rapidamente para baixo. Ao descer, vi papai segurando uma faca afiada, olhando ferozmente para a mamãe, que estava encolhida no chão, ofegando continuamente. Ao ver isso, corri rapidamente e tirei a faca dele. E minha súbita intervenção deixou papai surpreso. "Por que você está protegendo essa louca?" Então eu olhei para seu rosto feroz. Eu também não estava a fim de explicar. Em seguida, eu simplesmente dei um chute. Dei um soco forte nele. Enquanto eu chutava com a perna, a transmissão ao vivo voltou a ficar cheia de estática. 7 ou 8 minutos depois, a imagem da sala de transmissão foi restaurada. Eu lentamente soltei um suspiro. Parece que ainda preciso bater. Depois de bater no papai, eu voltei meu olhar para Xiaoya. E agora? Xiaoya soube que eu estava preocupado com seu boneco de pano. Ele já não estava segurando seu boneco de pano. E nos últimos 2 dias, eu não sei quantas vezes eu bati nele, mas ele se recusa a me dizer onde está o boneco. Parece que só posso procurar eu mesmo. Não demorou muito para eu chegar ao quarto de Xiaoya. E então, onde ele poderia esconder no quarto? Há muitos lugares. Eu revirei tudo, mas não encontrei o boneco. Enquanto eu estava confuso sobre onde aquele boneco poderia estar escondido, eu de repente encontrei um diário sujo. Não esperava que o estranho também escrevesse um diário. Isso realmente me surpreendeu. Em seguida, eu abri aquele diário. 9 de junho. O tempo estava com chuvisco. Quando acordei, descobri que minha mãe tinha me comprado aquele boneco de pano que eu gosto muito. Eu estava muito feliz. 12 de junho. O tempo estava nublado. Hoje papai bateu na mamãe. Eu fui corajoso e impedi papai. Mas papai ficou muito bravo. Então ele rasgou meu boneco de pano. 14 de junho. O tempo estava com chuvisco. Hoje meu irmão voltou. Nós tiramos uma foto em família. Mas meu boneco de pano ainda não foi consertado. Estou muito triste.
14 de junho. O tempo estava chovendo muito. Eu estou muito feliz. Embora a previsão do tempo diga que amanhã ainda vai chover muito, mas papai ainda prometeu que amanhã ele vai me levar ao parque de diversões. E o diário termina aqui. Em seguida, eu virei algumas páginas para trás. Descobri que estavam todas em branco. Isso me deixou um pouco confuso. Por que Xiaoya não escreveu mais diários depois disso? Ela não escreveu mais diários. E enquanto eu refletia sobre isso, de repente, uma foto caiu daquele diário. Ao ver isso, eu me inclinei e a peguei. Naquela foto amarelada, estavam Xiaoya, seus pais e eu. Embora eu soubesse que nunca tirei essa foto, não achei estranho estar na foto. Também não achei esquisito. Afinal, na trama das histórias de terror, todas as regras tornam as coisas razoáveis. Então eu também olhei para a família de 4 pessoas na foto. Mas uma sombra de tristeza passou pelos meus olhos. Fui abandonado quando era pequeno. Foi quando meu mestre desceu da montanha para viajar e me encontrou, me criando na montanha. Embora meu mestre e os irmãos de treinamento fossem muito bons comigo, mas não. Tive uma foto de família decente com meus próprios pais. Isso sempre foi meu arrependimento. Depois de um sorriso amargo, eu voltei meu olhar para Xiaoya na foto. E quando eu vi a Xiaoya na foto, meus olhos, de repente, mostraram um pouco mais de surpresa. Porque a Xiaoya na foto estava sorrindo de forma radiante, completamente diferente da que eu vejo agora. Não era apenas a expressão e a sensação. O mais importante é que a Xiaoya na foto não tinha aquela cicatriz horrível no pescoço. E quando voltei a olhar para a Xiaoya, enquanto ela segurava o boneco de pano, eu fiquei completamente paralisado. Porque a cabeça daquele boneco de pano tinha, surpreendentemente, uma cicatriz horrível. Ao ver isso, senti como se meu cérebro tivesse explodido. E então, parecia que eu tinha entendido tudo. Por quê? Agora todas as pistas estavam claras naquele instante. Eu, decidido, fui imediatamente até a Xiaoya. Então coloquei a foto em meu peito e gritei para ela, não acreditando que um boneco de pano ousasse se passar por seu dono. Quem te deu coragem? E o que você fez com a verdadeira Xiaoya? E ao olhar para mim, que estava com uma expressão de fúria, essa falsa Xiaoya estava com o rosto cheio de surpresa. Como você soube disso? A cabeça foi arrancada sem motivo. Então, você está ressentido, certo? Enquanto falava, fui caminhando em direção a Xiaoya. Invejava seu mestre por ter o amor dos pais e do irmão. Então, você está com ciúmes, certo? Eu fui me aproximando passo a passo. Xiaoya estava com uma expressão nervosa, recuando passo a passo. Matar o mestre e se transformar em Xiaoya. Apenas para obter um amor único, certo? Continuei falando sobre a trama que analisei.